E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula de número 7 de religião. Me chamo Victor Leonardo, o vosso professor de religião em inglês. E estarei dando essa aula aqui para você, muito importante, tá? E a gente vai fugir um pouquinho hoje não fugir, né? Vai ter uma relação isso aí tem uma relação com o nosso assunto, na verdade, só que nós não vamos abordar a partir da perspectiva, vamos dizer assim, cristã, né, a questão do sofrimento nessa aula, mas nós vamos fazer um contraponto hoje com a perspectiva budista. E é muito interessante nós vermos como é que o budismo pensa, né, acerca do sofrimento, porque é uma religião que fala muito acerca do sofrimento, mas como é que os budistas eles encaram isso? O budismo ele é muito predominante, né, em países asiáticos, né, como o Japão, é muito forte o budismo. Na China você tem muitos budistas também, é muito forte. E na Coreia do Sul também você encontra muitos budistas, ainda que na Coreia do Sul também o cristianismo seja muito forte, mas você tem uma boa parcela de budistas também. E a visão budista, ela surge, vamos começar agora aqui. Agora. Ela surge no século 6 a.C., a partir de um príncipe, um nobre que morava na região que hoje mais ou menos nós conhecemos como Nepal, e é um príncipe que tinha uma filosofia hindu, vamos dizer assim, a religião hindu. É o príncipe chamado Siddhartha Gautama, e ele era um nobre, né, de família rica, muito rica, que durante até mais ou menos os seus 30 anos viveu dentro do palácio, que era muito grande, né, a região do palácio era muito grande, não somente o prédio, mas a região em si, e viveu no luxo, viveu com regalias, até que decidiu um dia sair do seu palácio e visitar outros locais, ver outros lugares. Segundo se conta, né, os seguidores de Buda contam essa história. E também depois de muitos séculos surgiram registros históricos, né? E aí ele foi buscar conhecer o mundo, e quando ele sai, ele começa a ver a miséria, né? Ele começa a ter contato com a miséria, com o sofrimento, com pessoas pobres, doentes, né? E a partir daquele momento ali, ele começa a ver qual seria a saída para isso. Como é que ele poderia escapar disso? Como é que o ser humano pode escapar do sofrimento, vamos dizer assim? E a partir daí, ele vai abandonar, ele vai renunciar à religião hindu, ainda que ele ainda tenha, né, muitos elementos na sua filosofia hindu, né, a ideia de karma, de reencarnação. É muito forte a ideia que, na verdade, essa realidade física que nós vivemos, e nós mesmos somos, na verdade, uma ilusão, né? Vamos dizer assim, nós não somos reais, nós fazemos parte de um fluxo, de um ciclo de várias vidas, né? E que justamente nesse ciclo de sofrimento, de reencarnação, sofrimento, e ele pega um pouco várias coisas do hinduísmo, né? Só que ele se diferencia um pouco mais porque originalmente o budismo ele não é tão espiritual, né? Eu lido às vezes com questões budistas no 8º ano, mas também no 9º ano. A gente vai ver a questão do budismo com mais detalhes depois. Essa aula ela tem um propósito mais de abordar a questão do sofrimento, tá? Da questão da visão budista acerca do sofrimento. E ele renuncia a tudo, renuncia a riqueza, renuncia todas essas coisas, e ele começa a passar por um processo de meditação, né, para superar o sofrimento. Como é que ele podia viver uma vida onde o sofrimento não o alcançaria, vamos dizer assim. E supostamente ele encontrou isso quando ele atingiu o estágio de superação final, onde ele se torna o Buda, ou seja, o iluminado. A palavra basicamente significa isso. E a partir daí ele começa a ter seguidores, né, discípulos, e ele vai ensinar, né? E aí ele vai ensinar as chamadas 4 nobres verdades, tá? Que é para você encontrar esse estágio final de superação que eles chamam de nirvana, tá? Por sinal, há uma banda, né, famosa, houve uma banda famosa na década de 90, nos anos 2000, mas principalmente na década de 90, eu me lembro quando era criança, adolescente, assim, criança para adolescente, eu lembro que essa banda era famosa,
e tem uma história triste, né? O vocalista dela tem uma história muito triste, que é o Kurt Cobain, e ele tinha, a banda dele era chamada de Nirvana, e ele tinha um pouco dessa filosofia, né, budista. E é uma história muito triste, na verdade, a dele, né? Mas vamos lá. As 4 nobres verdades de Buda. O que foi que Buda ele ensinou? Ele disse assim, para você poder alcançar a iluminação, você precisa ter essas 4 nobres verdades, que são: primeira verdade, a vida é sofrimento. O sofrimento ele existe, é real. Não tem como você fugir dele. É a vida, faz parte da vida. A origem do sofrimento é o desejo. E a gente pode colocar aqui o desejo e a cobiça. É aquela coisa, muitas vezes nós queremos saúde, não temos, ou a gente quer um bem material, não temos, a gente quer isso e não tem. Então a vida começa a se tornar algo de desejo, de anseio e de insatisfação, né? E para, né, no caso, nós superarmos isso, nós precisamos superar esse estágio, né? Esse estágio, esse ciclo de sofrimento, de existência, de desejos, cobiças, né? E para que a gente possa chegar a essa superação máxima, essa iluminação, é necessário a gente seguir um caminho de 8 passos. Tá? Então essas são as verdades, 4 nobres verdades budistas. E esse 8 passos é o caminho óctuplo, tá? E a gente vai ver um pouco dele agora, ou rever, né? Porque eu acho que alguns alunos talvez já tenham até visto sobre isso aqui. O caminho óctuplo, ele basicamente, né, são 8 passos, tá? E aí quais são? Seria um conhecimento correto, pensamentos corretos. Conhecimento correto seria que você, né, ter um conhecimento do que a vida é realmente, né? Vamos dizer assim, seguir essa filosofia aqui do budista. Pensamentos corretos, pensamentos justos, honestos, se esforçar corretamente, né, para viver uma vida digna, diligência, ser diligente, fazer as coisas de maneira organizada, de maneira, né, justa, sem bagunça, né, levar uma vida bem disciplinada, vamos dizer assim. Concentração, foco, ser focado, ser objetivo, falar corretamente, falar coisas boas, falar coisas úteis, ação correta também, tá? A ação correta ela é muito importante na visão budista, e o sustento correto, ou seja, você não ferir os outros para sobreviver. Não roubar, não né, cometer assassinatos por motivos malignos, vamos dizer assim, assassinar alguém por dinheiro, enfim, várias e várias coisas. Você não pode, você tem que levar uma vida correta, trabalhar de maneira correta, trabalhar de maneira honesta. E é interessante que a gente percebe muito essa filosofia budista no Japão, né? Porque originalmente o budismo ele é um movimento espiritual, mas vamos dizer assim, ele é ateu, né? É um movimento, uma religião ateia, né? Se a gente pode chamar assim. Por quê? Porque ele não crê num Deus pessoal. Ele na verdade, não crê nem na alma, né? Vamos dizer assim. Mas ele crê que existe alguma coisa meio que espiritual, né? Ele tem os elementos espirituais, mas ele não é uma religião como, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva mais ocidental, ou até mesmo oriental, se pegar aquele pessoal ali os muçulmanos, né? Vamos dizer assim, ele segue uma linha, o budismo ele segue uma linha bem distinta acerca disso, originalmente. Claro que vai haver as variantes, as vertentes, aí alguns vão ter mais elementos espirituais, religiosos, ritos, né? E toda aquela coisa que nós sabemos que as religiões normalmente têm. Mas o budismo ele segue muito com uma perspectiva espiritual, mas filosófica também, vamos dizer assim. Tem bastantes elementos filosóficos no budismo. E é interessante quando a gente olha o Japão, a gente vê muito dessa filosofia na vida do japonês, porque até onde eu vi, né? Nunca fui no Japão, mas eu conheci um descendente japonês, filho de japoneses que é budista, e é muito amigo, na verdade, de um outro amigo meu. Apenas tive um contato rápido com ele, mas pelo que eu pude ver e o que pelo meu amigo me contou, ele é uma pessoa extremamente educada, muito centrada, muito objetiva, a gente vê muito isso na cultura japonesa mesmo, né? Tanto que eu já vi comentários de pessoas que moravam no Japão que, digamos assim, o japonês ele pode até te odiar, mas ele sempre vai ser educado contigo. Opa, tive um detalhe aqui
Vamos voltar aqui para a tela. Apertei sem querer. Vamos voltar para compartilhamento de tela. Opa, opa. Só um instantinho aí, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto, voltei. E aí, os japoneses eles têm muito isso, né? De ser educado e tudo mais com você. Mas, assim, eu fiquei até sabendo de uma notícia recentemente, nessa semana agora, que me deixou triste, porque eu vi esses dois filmes recentemente, o ator japonês que fez a versão live action, né, do Attack on Titan, né, que é um ataque aos titãs, vamos dizer assim, uma tradução mais solta, né, comum no Brasil, que é um live action de um anime, né, que é baseado no mangá muito famoso no Japão. Ele veio a falecer e, ao que tudo indica, não sei, até um momento não pude averiguar todas as informações, mas parece que ele se suicidou e ele tinha 30 anos, 3 anos mais novo que eu. E no Japão existe muito isso, né? A forma como eles lidam com o sofrimento, como eles seguem uma filosofia muito budista, a grande maioria dos japoneses, eles conseguem às vezes encarar muitas coisas, né? Eles conseguem se superar devido à sua disciplina, devido à sua perspectiva bem objetiva, né, centrada. Mas muitos também não conseguem. Então a taxa de suicídio do Japão ela é bem grande. Tem a questão da honra também, tem N coisas, né, que faz com que os japoneses, muitos acabam cometendo suicídio, né? E é algo muito triste isso. E de certa forma o budismo ele não te dá muito amparo acerca do sentido da vida. Isso aqui eu já falo com uma perspectiva mais cristã, porque quando você alcança tudo isso, quando você faz todo esse caminho e tudo mais, você alcança o estágio de iluminação, que é o nirvana, vamos dizer assim, acontece isso aqui, ó, que diz aqui o estudioso Vishal Mangalwadi, eu acho que ele é indiano, tá? Eu acho não, tenho certeza que ele é indiano, mas eu não sei se pronuncia assim. Ele diz o seguinte, que nirvana é a palavra budista para salvação. Significa a extinção permanente da existência de um indivíduo, a dissolução da nossa individualidade ilusória no Shutya, não sei qual é a palavra hindu, que é o vácuo, nada vazio, ou seja, no final o que acontece? Tu supera o sofrimento? Supera, mas aí a tua mente, vamos dizer, tu te esvazia de tudo, né? Tu te esvazia dos desejos, tu te esvazia de tudo e sei, vira uma massa cósmica, uma coisa assim meio que estranha, né? Você some, vamos dizer assim, na existência da vida. E a fé cristã ela é diferente disso. A fé cristã, a fé judaico-cristã, você tem um propósito, né? A sua existência tem um propósito e nós somos indivíduos reais, né? O R.C. Sproul, que a gente até viu naquele livro do Problema do Sofrimento, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que, né, na visão cristã não existe a ideia de reencarnação, né? Existe a ideia de ressurreição. O budismo ele segue a ideia de reencarnação. Na ideia de reencarnação, você está passando por algo que, né, você já passou como uma outra pessoa. As emoções, os sentimentos, aquilo que acontece com você não aconteceu unicamente com você, vamos dizer assim, mas com outras versões suas. E não suas, né, porque você era uma outra pessoa. Mas na visão cristã, é uma visão de ressurreição, então a vida ela é única, você é único, vamos dizer assim. Ainda é claro que como ser humano, você experimenta coisas que os seres humanos experimentam, mas assim, as emoções são suas, a vida é sua. Há uma singularidade na vida humana e há um propósito para a vida humana, né? Então, assim, na fé cristã, ela não vê a vida, nem o sofrimento como algo sem propósito. Pois Deus tem para todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, um futuro e uma esperança. E aqui eu parafraseei um trecho que está no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, que diz, né, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, no caso é Deus falando para o povo de Israel. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, a fé cristã ela tem essa perspectiva. Ela tem uma perspectiva mais de esperança, de futuro, de final feliz. E o budismo ele não tem muito isso. É uma superação desse ciclo de sofrimento, de reencarnação, porque você entrou no nirvana. Aí você deixou de existir, né? Então, assim, é um pouco mais complicado
vamos dizer assim, esse tipo de pensamento. Mas, na visão budista, né, é algo muito nobre, é algo muito justo. E os budistas, eles são muito... Aqueles que seguem mesmo a filosofia budista, a religião budista, eles são bem centrados, educados, sóbrios, não chamam palavrão. É aquela coisa muito bem organizadinha mesmo. Mas na fé cristã isso aí não basta. Nós precisamos de propósito, nós precisamos de graça, nós precisamos da eternidade. E isso só se encontra através de Jesus Cristo. Na fé cristã é assim. Eu queria fazer aqui, terminar essa aula, vou deixar um link de um vídeo de um filósofo cristão indiano chamado Ravi Zacharias, que faleceu esse ano. Não foi dessa doença terrível, mas foi de câncer. Felizmente ele veio a falecer, mas ele escreveu muitos livros interessantes. Eu talvez até aborde um pouco mais dele na próxima aula. Queria deixar para vocês esse link no YouTube, do YouTube também, desse vídeo, e ele fala um pouco sobre o budismo. Ele faz a diferença do cristianismo e do budismo e por que ele adota a visão cristã. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Deus vos abençoe. Tchau, tchau.